Meu nome é Walter Leite. Vamos apresentar hoje o terceiro capítulo do livro de Alcoólicos Anônimos. O título do terceiro capítulo, Mais sobre o Alcoolismo. Esta obra extraordinária que conta a história do surgimento do movimento que mais resultados positivos, mais sucesso obteve na recuperação do alcoolismo. A maioria de nós não queria admitir que era realmente um alcoólico. Ninguém gosta da ideia de ser física e mentalmente diferente das outras pessoas. Assim, não causa surpresa o fato de que nossa relação com o álcool tenha se caracterizado por inúmeras e vãs tentativas de provar que podíamos beber como os outros. O pensamento de que algum dia e de alguma maneira ele iria controlar e apreciar sua bebida é a grande obsessão de todo bebedor anormal. A persistência desta ilusão é incrível. Muitos perseguem até os limites da insanidade ou da morte. A negação é o núcleo da doença do alcoolismo. E a Organização Mundial de Saúde hoje catalogou e faz o diagnóstico de que o alcoolismo é uma doença. Ela é uma doença incurável e de consequências fatais. E tem como característica o fator de transformar o doente no maior defensor da sua maneira de beber. O doente alcoólico, de uma forma ou outra, ele se vê transformado no seu advogado de defesa. E ele, de uma forma bem peremptória, ele sempre está dizendo: eu bebo quando quero e paro quando quero. Este terceiro capítulo mostra este aspecto, que é o fator da negação do alcoólico, que pode ser homem ou mulher, independente da sua orientação sexual, independente do seu grau de instrução. Pode ser um doutorado, pós-doutorado e pode ser um analfabeto. Independente da sua classe social, pode ser uma pessoa que esteja esmolando, sem nenhuma posição, e pode ocupar grandes, mais altas camadas sociais. Porque, na verdade, alcoolismo não é um problema de classe social, não é um problema etário, porque pode ser jovem, 12 anos, 13 anos, ou um ancião, 80 anos. Alcoolismo, na verdade, é um problema de pessoa. Este terceiro capítulo, ele aborda alguns aspectos do alcoolismo. E o primeiro é a negação. E a negação é o que faz o alcoólico ou a alcoólica não se descobrir, não se ver, não se observar como dependente, como um adicto. Eles ficam dizendo sempre: eu bebo quando quero e paro quando quero. Esta ideia fixa de poder controlar a bebida algum dia tem acompanhado o alcoólico até a sua morte ou, evidentemente, a loucura, como eu li agora. É uma obsessão mental, é uma característica do alcoolismo. Neste terceiro capítulo ele dá um exemplo de um bem-sucedido vendedor de carro, que era proprietário de uma loja de carro, que perdeu tudo por causa do alcoolismo e logo após ficou trabalhando, quando buscou a sua recuperação, na loja em que ele fora proprietário. E apesar da boa vontade, ele tinha esta característica, o que é comum aos alcoólicos, de acreditar de que ele era diferente, acreditar de que ele poderia e podia controlar. Ele não tinha a convicção de que, diante da
Nenhum argumento funcionava para ele. Mesmo ele estando com boa vontade, com planejamento de deixar de beber, quando vinha compulsão, nada, nenhum raciocínio ajudava. Vinha só a ideia, desta vez vai ser diferente. Agora vai ser diferente. E ele dá um exemplo, uma recaída sua, e ele disse que foi visitar um cliente e chegou no próximo, ia vender um carro ao cliente em outra cidade, e ele resolveu parar antes de chegar no cliente e fazer um lanche. Pediu um copo de leite, pegou um sanduíche, estava fazendo seu lanche quando surgiu a brilhante ideia, entre aspas. Se eu colocar uma dose de uísque dentro desse leite, não irá me fazer muito mal. E esse raciocínio tacanho foi suficiente para derrubar toda e qualquer argumentação lógica deste dependente. E ele despejou inadvertidamente uma dose de uísque no leite. E repetiu a dose e esta façanha terminou em mais uma hospitalização no manicômio, no hospital. E ele, mais uma vez, comprovou a sua inoperância diante, evidentemente, a compulsão. Eles utilizam no terceiro capítulo uma metáfora muito interessante. Esta metáfora diz o seguinte: o alcoólico é como uma pessoa que adquiriu a estranha mania de zigue-zaguear no meio da rua, no meio dos carros. E ele, apesar de todo mundo falar que era perigoso, apesar de todos os conselhos, ele continuou fazendo esta façanha de zigue-zaguear no meio da rua. Sofreu os primeiros acidentes, quebrou a perna, fraturou o braço e apesar de toda a advertência, ele continuou fazendo até ser brutalmente atropelado, quebrar a espinha. E é uma situação totalmente estranha. Isso aí pode parecer absurdo. O alcoólico, ele tem esse comportamento. Apesar de todas as advertências, de toda a tentativa de ajudar, ele continua com esta ideia de que ele vai ser diferente, ele tem um otimismo exagerado que ele vai controlar e ele fica zigue-zagueando. Só que no caso dele é bebendo. Outro exemplo que é citado no terceiro capítulo, e esse terceiro capítulo é só para mostrar a você, meu amigo, que tem dúvida, que está preso na negação, que o alcoolismo é uma doença e que ela tem esta característica. O exemplo de um homem que era lógico, um cara educado, o nome dele é Fred neste livro, evidentemente que é um nome de ficção. E este Fred, apesar de toda a sua lógica e de todo o seu empenho de vitória, ele nunca controlou. E quando foi confrontado, salientado esta verdade, ele não acreditou. E passou alguns meses sem beber para provar que ele era o tal, mas apesar de toda essa ideia, ele já estava alguns meses parado. Ele caiu naquela ilusão de que um aperitivo não iria fazer mal a ele. Ele tomou o primeiro, o segundo, o terceiro. Porque para o alcoólico, o que embriaga é o primeiro gole. A ideia de Alcoólicos Anônimos é mais fácil um alcoólico não beber nada do que beber pouco. A possibilidade de parar aos poucos não existe para o alcoólico. E a ideia de que ele está parado há algum tempo, já estou com 2 anos parado, sem beber, deixei de beber, 3 anos, 4 anos, agora eu posso voltar a beber equilibrado. Alcoólicos Anônimos, a experiência de milhões de alcoólatras tem demonstrado que isso não é verdade. Que alcoolismo é uma doença irreversível. E onde se a pessoa parou em determinada situação, se ele passou 10 anos sem beber,
e retornando a beber, logo ele vai beber da forma que parou há 10 anos atrás. É incrível. Então, esta é a ideia. E ele cita o exemplo de um homem que, aos 35 anos, resolveu parar de beber porque viu que estava sendo prejudicado no estudo. E ele passou 35 anos sem beber. E quando se aposentou com honras e méritos, ele caiu na ilusão de que tinha passado 35 anos sem beber, ele podia controlar a bebida. E ele, em apenas 4 anos, morreu, perdeu a vida através de um processo célere de alcoolismo. Isso demonstra de que um homem que passou 35 anos sem beber, logo ao ingerir o primeiro gole, logo ao voltar a beber, ele se viu na mesma situação em que ele tinha deixado, em pouco tempo. E em 4 anos tinha perdido a sua vida. Este capítulo é sensacional porque ele desmascara, ele mostra para você, homem ou mulher que tem um alcoolismo. E a característica é essa: o alcoólatra, ele bebe e quando ele ingere o primeiro gole, passa a funcionar nele uma obsessão mental. É uma insanidade, é uma vontade de beber exagerada, que muda seu comportamento e elimina toda a sua capacidade de resistência. Então, para o alcoólatra, ele tem de entender, e ele pode entender vendo a história de outros homens e mulheres, através da sua experiência pessoal, e quando ele conseguir compreender, entender de que a negação faz parte da doença, e a negação é o que tem levado o alcoólatra até a sua morte. Na ideia de que irá controlar, que vai beber quando quer e vai parar de beber quando quer. Eis a verdade. O movimento tem tido um sucesso extraordinário. E esta obra já vendeu mais de 35 milhões de exemplos. É um best-seller. São 190 países publicando, falando e mantendo o programa de recuperação dos 12 passos de alcoólicos. Um movimento fantástico. Eu não faço parte, mas como o nosso canal aborda desenvolvimento pessoal, filosofia, crescimento e vida, e a gente trabalha com adicção, para mim tem sido uma alegria imensa falar sobre esta obra. E eu tenho aprendido muito. Eu já não bebo nada que contenha álcool, mas sei, e agora, com as informações que eu estou recebendo, é que eu estou ficando cada vez mais convicto de que estou no caminho certo. Então você, se é homem ou mulher, se está padecendo do alcoolismo, está desesperado, busque um grupo de Alcoólicos Anônimos. Procure comprar este livro na internet, ou ler, baixar, PDF. Vale a pena. E hoje, procure entrar no site de Alcoólicos Anônimos. Aqui no Brasil existe, já pesquisei. E quase toda cidade do Brasil tem grupo de mútua ajuda de Alcoólicos Anônimos. É só você procurar na internet. Agradeço a todos pela preferência.